Olá, eu me chamo Josi e sou especialista em ajudar mães a perderem barriga e tratar a diástase em 8 semanas. Neste grande evento, a Semana Mãe Sem Barriga, eu estou passando para você os primeiros passos para você que é mãe perder barriga, independente se você teve bebê há poucos meses ou se já se passaram anos após a sua última gestação. Independente se você é do tipo de mãe que ainda amamenta e precisa de um cuidado especial. Independente se você tem 1, 2, 3 ou mais filhos, inclusive gêmeos. Independente se você está acima do peso e precisa emagrecer ou se já voltou o peso e só quer acabar com a barriguinha que ficou. Independente da sua idade, metabolismo, genética, você consegue perder barriga. E nesta segunda aula deste grande evento, eu vou te mostrar um método que permite perder a barriga e tratar a diástase em 8 semanas. Ainda hoje, eu também vou te dar uma amostra prática de técnicas novas que você já poderá começar a aplicar para dar os primeiros passos para tratar a diástase e perder barriga. Mas como a repetição é a mãe do aprendizado, eu quero te lembrar os principais pontos falados na aula 1 deste grande evento. Lá eu te mostrei os principais erros que te impedem de perder barriga. Usar aquela roupa que você tanto deseja e ter mais autoestima. Lá eu falei que fazer dieta só piora a situação da sua barriga, porque você passa fome desnecessariamente para não ter resultado e isso te deixa desmotivada. Fazer treino tradicional não ajuda em nada a perder a gordura da barriga. É isso que na verdade te impede de usar aquela roupa que você tanto deseja. Usar cinta deixa a barriga ainda mais flácida e feia. Você acaba ficando cada vez mais com vergonha. Por isso, eu volto a dizer, perdeu a aula 1? Então essa aula não vai fazer sentido para você. Por isso, volte lá caso você não tenha assistido. Quero também aproveitar para agradecer a chuva de comentário que várias mães deixaram aqui na página e na comunidade do Telegram. Quero agradecer aí a Joselaine, né, que comentou que achou a aula muito boa e aprendeu que para perder barriga primeiro tem que identificar se tem diástase. Agradecer também a Carla, né, que comentou que em primeiro lugar aprendeu que não é só fazendo dietas loucas que se emagrece. Quero agradecer também a Jeila Vitória, que comentou que usava cinta porque acreditava que só voltaria apertando a barriga. Quero agradecer também essa aluna aí que comentou que parecia que eu estava lendo o prontuário dela, né, o prontuário clínico dela, já faz 10 anos que tenta algo, fazer algo e tudo dá errado. Quero agradecer a todas que tiraram um tempinho para fazer o seu comentário. Eu estou muito feliz em ver tantas mães de todos os cantos do Brasil comprometidas em perder a barriga do jeito certo. Então, eu quero dar os parabéns para você que está fazendo parte dessa comunidade incrível. E uma outra coisa que eu te prometi na aula 1, que é mostrar casos de sucessos de mães que estavam desanimadas e já desistindo e mesmo assim conseguiram perder barriga. Dá uma olhada nesse vídeo. Minha barriga ficou muito grande mesmo, e eu me senti assim, sabe, com a autoestima lá embaixo. Eu não queria me arrumar, não queria mais sair de casa, eu não queria mais vestir uma roupa mais apertada, eu só ficava vestindo aqueles vestidão, que, sabe, porque eu achava que nem no espelho eu não tinha vontade de me olhar. A minha evolução é assim, inacreditável mesmo, porque eu estou muito satisfeita. Eu perdi 9 centímetros em menos de 3 meses. É uma coisa que eu mesmo não consigo acreditar. A motivação vem assim quase todo dia, né? Quando as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, Leste, mas como tu tá bonita, meu filho mesmo, porque eu vejo o resultado. Olha minhas fotos de antes e olha agora, meu Deus do céu. Não, isso aqui não é eu. Eu tenho certeza que eu não estava desse jeito. E hoje estou muito feliz mesmo. E agora, vamos para a nossa aula. Estudos comprovam que 100% das mulheres contraem diástase durante a gestação. Mas antes, talvez você deve estar se perguntando, o que é exatamente essa diástase? E o que isso tem a ver com a barriga que ficou após a gravidez? Diástase é a fraqueza dos 4 principais músculos que sustentam o seu abdômen, causando um afastamento da musculatura do reto abdominal, um buraco na sua barriga. Deixa eu te explicar isso de forma mais simples. Toda mulher tem 4 músculos que interferem no tamanho da barriga.
Quando eles estão danificados, causa essa diástase e deixa a sua barriga grande e estufada. Mas antes de falarmos desses músculos, já quero que você entenda que você não precisa memorizar o nome de cada um desses músculos para perder barriga. Não é isso, é só para você entender como tudo acontece. O primeiro músculo que interfere no tamanho da sua barriga é o diafragma. Esse músculo fica aqui nessa região, acima da sua barriga. O ideal é que ele fique acima mesmo, mas depois da gestação, às vezes, o que acontece? Ele desce. Quando ele desce, ele empurra os órgãos para baixo, aumenta a pressão da sua barriga, deixando ela cada vez mais estufada. Então, o ideal é esse músculo ficar aqui no lugarzinho dele. Por isso, quando ele está danificado, a sua barriga fica grande, porque ele desce ocupando o espaço dos outros órgãos. Por isso, a barriga vai para frente, porque não tem espaço para esses outros órgãos. O segundo músculo é o assoalho pélvico. Vou ficar em pé para você ver. Esse músculo, ele fica aqui, ó. Ele é a base do seu abdômen. É ele que vai sustentar todos os órgãos que estão aqui na sua barriga. Por isso, ele precisa estar fortalecido. Caso contrário, quando esse músculo está danificado, ele não dá sustentabilidade de bexiga, períneo. Isso justifica a causa de vários sintomas desconfortáveis. Escape de xixi, dor na relação, vou te mostrar mais lá na frente. O terceiro músculo é os multífidos, que fica aqui na região da sua coluna. E ele influencia na sua postura. A coluna, ela precisa ser reta. Parte das mulheres acabam tendo má postura durante a gestação e isso desestrutura esse músculo, causando uma barriga estufada e fica a barriga bem grande. Isso acontece na gestação porque o seu centro de gravidade é alterado. A barriga vai para frente, causando um desalinhamento postural. E essa alteração permanece mesmo depois que você ainda tem bebê. Essa má postura influencia no tamanho da sua barriga. O terceiro músculo é o transverso. É esse músculo que fica bem na frente da sua barriga, pertinho aqui do umbigo. Então é essa musculatura aí que está aparecendo na sua tela. Se ele estiver danificado, a sua barriga vai ficar flácida, mole, enrugada e caída. Então, deixa eu te falar de forma resumida. A diástase é a fraqueza dos 4 músculos que estão por volta do seu abdômen, que fazem a base do seu abdômen. Peguei isso aqui para te mostrar. Assoalho pélvico, que fica na parte de baixo da sua barriga, diafragma, que fica na parte de cima, superior da sua barriga, transverso fica na frente e os multífidos que fica atrás. Então é embaixo, em cima, na frente e atrás. Esses 4 músculos, eles precisam estar fortalecidos para que a sua barriga volte para o lugar, trata a diástase e elimine todos os sintomas que provavelmente você está sentindo e não sabe ainda que é por causa da diástase. Talvez agora você deve estar entendendo por que o abdominal e outros exercícios tradicionais não ajudam a perder barriga e tratar a diástase. Porque nenhum deles interfere diretamente nesses 4 músculos que são os principais causadores da sua barriga grande. Então, 100% das mulheres têm diástase durante a gestação. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque os 4 músculos precisam se esticar para que a barriga possa crescer e sustentar o bebê, pois o contrário, eles vão se quebrarem. Mas, por outro lado, isso é ruim, porque após a gestação, esses músculos não voltam sozinhos sem tratamento e acaba deixando muitas mães com a barriga grande e indesejada, causando muita vergonha e descontentamento. Então, o primeiro passo para eliminar a diástase e perder barriga é de fato entender se você tem realmente esse problema chamado diástase ou não. Agora eu vou mostrar 2 formas de mães identificar se tem diástase ou não. A primeira forma de identificar consiste em ver a distância entre um músculo e outro. Vamos ao teste? Agora eu vou te mostrar como você vai fazer o teste da diástase para identificar se você tem ou não, quantos centímetros tem e qual a profundidade. Então, primeiro de tudo, para identificar se tem diástase, você precisa estar deitado na posição correta, ou seja, os pés flexionados, as pernas, e os ombros, eles precisam estar fora do chão. Então, você vai levantar a cabeça como se você fosse fazer um abdominal. E aí você segura para você poder sentir os dedos. Se tiver 2 centímetros, é uma diástase fisiológica, uma diástase normal.
Se tiver 3 centímetros ou mais, 4, 5 centímetros, é uma diástase patológica. E aí existe 3 tipos de diástase, né? Na verdade, são 4. É a diástase umbilical, a diástase supraumbilical, que é acima do umbigo, que fica nessa região. A umbilical fica nessa região e a infra, que fica abaixo do umbigo. E a outra diástase, a quarta diástase, é a diástase global, ou seja, ela fica por todo o seu abdômen. Então, vou repetir. Existem 4 tipos de diástase, né? A diástase umbilical, que fica bem no umbigo, a infra, que fica abaixo do umbigo, e a diástase supraumbilical, que fica acima da região do umbigo, e a quarta diástase é a diástase que tem nas 3 regiões, tanto infra, quanto supra, quanto umbilical, certo? Então, o que que acontece? Como que eu vou identificar? Primeiro de tudo, eu vou flexionar o tronco e aí eu vou ter que sentir o espaço entre um músculo e outro. Essa parte do meio é a sua linha alba. Então, você vai precisar identificar onde está o músculo de um lado e do outro e ver um buraco. Quando você encontrar esse buraco, aí você vai medir, colocar os dedos para ver se dá 2 centímetros, 3 centímetros, 4 ou mais, tá? Então, vamos lá. Na prática, como funciona? Você vai levantar a cabeça e aí você vai, passar. Na minha, não encontro nenhum buraco na parte supra, ó. Tá vendo que tá bem fechada? Só que aqui eu já tô vendo um buraco, ó. Então, eu sinto o músculo de um lado e sinto o músculo do outro lado. Então, o que que acontece, ó? Sinto de um lado, sinto do outro. Tá vendo um buraquinho aqui? Então, eu vou colocar um dedo, ó. Só que cabe mais, eu coloco 2. Cabe mais? Não cabe, só cabe 2. Se coubesse mais, eu ia colocar 3 dedos, 4 dedinhos, 5, dependendo do quanto fosse entrar, eu ia colocar. Fiz isso aqui, fiz isso abaixo do umbigo, aqui abaixo do umbigo também, ó, é bem fechado, não tem espaço, tá? Não cabe mais que um dedo. Então, se coubesse, eu ia fazer da mesma forma. Essa é umbilical, essa infra e essa é supra. E aí eu ia ver onde tá. Se eu tiver esse buraco nas 3 regiões, eu tenho uma diástase global. E agora, vamos ver a profundidade. Agora você vai identificar a profundidade da sua diástase. Então, você vai usar os dedos agora dessa forma, certo? Para você colocar bem na parte do espaço do seu abdômen. Então, se entrar somente nessa parte dos dedos, é uma diástase leve, certo? É uma diástase rasa. Se entrar nessa parte dos dedos, é uma diástase média. E essa parte, passou dessa parte dos dedos, já é uma diástase profunda. Então, você vai identificar se é uma diástase leve, média ou rasa. Então, o que que acontece? Você vai ficar na mesma posição e aí vai colocar e vai ver se a sua diástase foi leve. A minha, ó, só deu uma diástase leve. Se entrar até aqui é uma diástase média e até a parte de cima é uma diástase profunda. E aí, anota aí. Se você identificou uma diástase leve, moderada ou profunda, você precisa tratar urgente. Mas caso você tenha tido dificuldade em identificar, saiba que isso é 100% normal. E mesmo assim, não significa que você não tenha diástase. Ou seja, se a sua barriga não é normal, provavelmente você tem diástase. Precisa de um tratamento urgente. E é por isso que eu vou mostrar a segunda forma de você identificar, que é através dos sintomas. Eu quero que você vá anotando cada um dos sintomas que você identificar, combinado? Vamos ao primeiro sintoma, flacidez de pele. Talvez um dos piores sintomas da diástase, porque ter uma barriga assim é como se você estivesse apodrecendo viva. Por isso, eu não me espanto de ver muitas mulheres com vergonha de tirar roupa na frente do marido. Não me espanto de ver muitas mulheres se isolando e sofrendo em silêncio. Então, que bom que você está aqui, porque o método que eu vou te apresentar aplica-se para qualquer mulher, independente da quantidade de filhos. Pois este método devolve a força que seu abdômen precisa para puxar essa pele para o lugar novamente e melhorar a flacidez, garantindo que você se sinta bem novamente com a sua barriga. O segundo sintoma é a barriga de estômago alto. É aquela sensação que você sente quando você come e a comida é como se ela quisesse voltar. É algo que acontece com muita frequência em mulheres que têm barriga de estômago alto, pois o músculo fica dilatado acima da região do umbigo, causando esse desconforto e má digestão. Por vezes você come algo e já começa a se sentir mal, está tendo até que interromper a sua refeição.
Pior ainda, quando isso acontece no restaurante, na companhia de pessoas que você ama. Se você está achando que isso é normal, deixa eu te falar. Não, não é. E você precisa de um tratamento urgente. Mas ainda bem que você está aqui, porque hoje eu quero te mostrar um método prático para tratar todos esses sintomas. O terceiro sintoma é a barriga pochete. É como se você tivesse uma bolsa abaixo do umbigo. Eu até brinco dizendo que é a barriga dobrando na calcinha. Brincadeiras à parte, mas é um sentimento muito triste ter que viver com isso. Mas ainda bem que você está aqui, porque aqui eu vou te mostrar o método certo para acabar com essa barriga. O próximo sintoma é a barriga estufada, que nem o caso da Laerte, que antes de aplicar o nosso método foi para um velório e alguém perguntou para ela quanto que ela ia ganhar bebê. Ela ficou toda constrangida, porque na verdade ela não estava grávida e sim com diástase. Espero que você não esteja passando por isso. O próximo sintoma é o escape de xixi. Tem coisa pior que tossir na rua e de repente dá conta que escapou um pouquinho de xixi? O que mais me entristece nessa história é ver várias mães achando que isso é normal, que é natural. Eu quero aproveitar para te dar uma advertência. Isso não é normal. Aliás, isso vai se agravando com o tempo. E se você não tratar isso logo, você corre o risco de usar uma fralda como essa em um futuro muito próximo. Quem nunca viu aquelas senhoras adultas usando fralda? Você acha que a doença começou da noite para o dia? Começou aos pouquinhos, assim provavelmente como começou com você. E se você está sentindo medo, deixa eu te falar, não precisa ficar assim, porque finalmente você vai ter acesso a um método capaz de resolver esse problema e de forma 100% natural. Daqui a pouco eu vou te mostrar, ok? Próximo sintoma é a dor na relação sexual. E às vezes você procura um médico, gasta dinheiro em vão, se frustra nos momentos íntimos com seu marido, sendo que é um problema de um músculo que pode ser facilmente resolvido com o método que eu vou te mostrar hoje. O próximo sintoma é dor nas costas. Durante a gestação, o centro de gravidade da mãe é alterado e devido ao peso do bebê, os músculos posturais acabam sendo desgastados e por falta da recuperação, mesmo após a gestação, na maior parte as mães continuam com essas dores nas costas e isso está totalmente ligado com o tamanho da sua barriga. Pois uma vez que você fica com má postura, sentada, segurando o filho no colo, você aumenta a pressão da sua barriga, afastando os órgãos internos, descendo o diafragma, deixando a sua barriga cada vez maior. E é por isso que hoje você talvez enfrente dificuldade para carregar seu filho no colo por muito tempo. É por isso que a gente vê várias mulheres aí de mais idade com sérios problemas nas costas, porque ignoram este problema na juventude e levaram à velhice, fazendo com que isso se agravasse com o passar do tempo. Um dia a menos sem tratar estes problemas podem ser anos de sofrimento no futuro. Eu tenho visto ainda mães que sofrem com hérnia de disco, que é algo como se fosse um caroço na curvatura da coluna. Dependendo da gravidade, até compromete os membros inferiores. Sim, não estou aqui somente para acabar com a sua barriga e eliminar a diástase. Eu estou aqui também para te ajudar a ter a saúde de volta, porque isso é o seu bem mais precioso, viu? Além de todos esses sintomas que eu te falei aqui, existem alguns outros tais como diminuição do prazer sexual, intestino que fica preso, você passa dias sem ir ao banheiro, hérnia umbilical. Estes sintomas se apresentam quando os 4 músculos estão enfraquecidos. Logo, se você tiver um deles, você tem diástase. Quanto mais sintomas você tiver identificado, mais grave é a diástase. E nesse caso não se trata somente de estética, e sim uma questão de saúde. E quando se fala de saúde, não podemos esperar, porque quanto mais você demora a tratar, mais o seu futuro fica prejudicado. Então, eu já quero te mostrar a única coisa que você precisa para tratar a diástase e perder barriga. E é dividido em 2 pilares. O primeiro pilar é a ativação da musculatura do abdômen. Quando a sua barriga está estufada e flácida, é porque os 4 músculos mais profundos estão enfraquecidos. Quando esses músculos estão enfraquecidos, eles deixam de desempenhar o seu papel normal, que é sustentar os órgãos internos e a pele, assim como eles faziam antes da gestação. Depois da gestação, é como se eles tivessem ficado desgastados.
E agora você deve estar entendendo por que exercícios convencionais não servem para perder barriga. Porque se o músculo está enfraquecido e você faz abdominal ou prancha, você está agravando ainda mais esse músculo que está enfraquecido. O que você precisa é justamente o contrário, é ativar esse músculo para voltar a desempenhar a sua função. Essa ativação somente acontece com as técnicas da ativação da musculatura mais profunda, que é um dos pilares do método Mãe Sem Barriga. Para você entender melhor, eu vou fazer uma amostra da ativação dos músculos do transverso com você. Vamos lá? Eu quero que com o abdômen relaxado você vai pegar os seus 2 dedinhos e colocar bem em cima desse ossinho do quadril. E aí você vai apertar ele lá para dentro, bem fundo. Apertou, segura, agora você vai fazer o quê? A ativação do seu abdômen. Você vai apertar a sua barriga como se você quisesse puxar. E deixa o dedinho lá, você vai sentir esse músculo rígido. Sentiu? Esse aí é o que nós chamamos de transverso do seu abdômen. Você vai apertar, 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 deixa o abdômen bem duro, pode tirar o dedo. Deixa o abdômen bem rígido, vai segurar o xixi. Pra gente trabalhar a musculatura do assoalho pélvico também. Aperta, 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 aperta. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4. Enquanto isso, vai apertando aqui, ó. Aperta na lateral, aperta de dentro, como se você quisesse murchar o umbigo pra dentro. Então, segura. 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou? Muito bem. Para você saber se você fez certo ou errado, quando você estiver fazendo a ativação, a sua barriga está bem dura, bem rígida. Por mais que você tenha excesso de gordura, pode apertar bem lá no fundo que você sente. Quando está relaxado, fica mais mole, então você sente apertar. Quando está na ativação, fica duro e rígido, bem forte. Então, essa é a ativação certa. Se você não conseguiu fazer, não tem problema. Por quê? Talvez o seu músculo está muito debilitado. Aí você vai precisar seguir e com calma, fazendo com mais delicadeza até você conseguir fazer a ativação, tá? Mas é normal se você não conseguir. Mesmo tem mulheres que têm tanta dificuldade que mesmo se ela estivesse aqui do meu lado, ela não ia conseguir fazer. Então, por isso, eu aplico outras técnicas que eu vou te mostrar na aula 3. Então, essa ativação a gente utiliza dentro do método, é o primeiro pilar, juntamente com o segundo pilar, que vou te mostrar daqui a pouquinho. E aí, fazendo combinações e variações com outras posturas, de outro tipo, com outras posturas, seguindo sequências metodológicas, fazendo variações para você conseguir perder barriga e tratar a sua diástase. Nós acabamos de fazer a ativação do músculo do transverso. E eu quero que você saiba que, na verdade, são 4 músculos que devem ser ativados para você conseguir tratar a diástase e perder barriga definitivamente. A ativação de cada músculo também varia. Então, definitivamente, eu não conseguiria trazer aqui todos os exemplos sobre como ativar os músculos que fazem parte do seu abdômen. Então, o que eu te mostrei aqui é um bom começo. É um método, mas não é suficiente para você já perder barriga. Mas na aula 3, nós vamos falar mais sobre como você pode ter acesso a esse método completo. Segundo pilar, são técnicas da barriga zerada, que envolve respiração e postura, trabalhando o diafragma, que é esse músculo que eu mostrei para você da respiração, que ele tem que ficar acima da sua barriga, ele não pode ficar embaixo porque é estufa, assoalho pélvico, multífidos e transverso, que são os 4 músculos que estão causando a sua diástase e a barriga grande. É algo totalmente diferente do que você já viu por aí, que pode ser aplicado facilmente, exigindo pouco tempo no seu dia a dia. Para você entender melhor, vou fazer uma técnica aqui na prática com você. Vamos lá? Essa técnica que eu vou te mostrar, ela se resume com 2 tipos de movimento. Primeiro é a respiração, que eu vou te ensinar agora, e o segundo é o sugar a barriga para dentro. Somente esses 2. Você aprendeu esses 2, você já está apta a começar a fazer o exercício. Faz a respiração, faz o sugar e finaliza o sugar com a respiração novamente. Vamos na prática? A respiração acontece da seguinte forma: inspira o ar pelo nariz, crescendo o corpo, solta o ar pela boca.
prende a respiração e suga o abdômen para dentro, puxando o umbigo, fazendo um J, segurando pelo menos 4 segundos. Terminou esse sugar, faz a respiração de novo. Calma, vem comigo na prática. Inspira, solta, prende, sugou, solta. Muito bem, é muito simples o exercício. Depois disso, a gente faz o quê? Utiliza essa técnica com as variações de posturas. São vários tipos de postura, mais de 50 tipos de posturas. Essas posturas a gente vai combinar com a ativação que eu te ensinei anteriormente. Fazemos a combinação dessas técnicas com os tipos de posturas, aí sim você consegue perder barriga e tratar a diástase. Mais detalhes sobre essas técnicas eu vou te mostrar na aula 3. Calma, se você não conseguiu fazer, é normal, não se preocupe. A maioria das pessoas que começam essa aula não vai sair as costelas para fora. Logo, ela pensa que fez tudo errado e não é errado. É porque o seu corpo, primeiro, a gente precisa fazer uma liberação do seu diafragma, que eu te ensino como faz isso dentro do método na aula 3. E aí você vai se adaptando aos poucos. E quando você pensar que não, você já está fazendo o exercício perfeitamente. Mas no início, você vai sentir um pouco mais de dificuldade por causa da fraqueza da sua musculatura. Você está tão fraca, o seu corpo está debilitado e você não consegue fazer perfeitamente como você gostaria. Mas não se preocupe, porque com a frequência é que você vai trazendo esse aperfeiçoamento. A técnica especializada para a barriga que eu acabei de te mostrar não serve para você perder barriga de forma permanente. Você até perde os primeiros 2, 3, até 4 centímetros. Só que se você ficar fazendo ela por muito tempo, vai atingir um nível em que ela deixa de funcionar. Isso se chama de efeito platô. Resumindo, para você tratar a diástase e perder barriga, você precisa aplicar uma série de técnicas de ativação e barriga zerada. O que eu acabei de te mostrar é somente uma das várias combinações que fazem parte do método Mãe Sem Barriga. E sem dar continuidade a este protocolo, infelizmente você vai continuar com a barriga grande e se sentindo sem valor. Por isso, eu quero te convidar a não perder a aula 3, porque lá eu vou te mostrar como funciona esse método completo. E falando nisso, eu estou recebendo uma chuva de mensagens no meu direct e no e-mail de mães pedindo um acompanhamento mais personalizado para que elas possam de fato perder barriga. Olha, na verdade eu dou sim um acompanhamento personalizado no meu programa Mãe Sem Barriga 1.0, que é um programa online onde eu me dedico a acompanhar essas mães até elas perderem barriga e tratá-la de diástase em 8 semanas. A vantagem desse programa é que, diferente dessas séries de aulas aqui no YouTube, lá nós estamos num ambiente mais restrito e por isso nós conseguimos fazer encontros pelo Zoom. Eu consigo olhar a sua barriga e te dar sacadas para avançar nos resultados de forma individual. Infelizmente, eu não conseguiria dar um acompanhamento desse nível aqui nesse ambiente, porque temos milhares de mães participando, mas eu e a minha equipe estamos procurando trazer o máximo de valor possível nessa semana gratuita. Então eu quero que você se dedique ao máximo em aproveitar esse treinamento gratuito. Nessa aula, eu não só te ajudei a identificar que você tem ou não diástase e que isso está causando a sua barriga grande, como também te mostrei os 2 pilares para você acabar definitivamente com a sua barriga em apenas 8 semanas. O único problema é que mesmo mostrando o que eu sei, ainda assim você não vai perder barriga, porque a aplicação desse método deve ser feita cuidadosamente. Por exemplo, cada técnica da barriga zerada só pode ser aplicada uma vez por semana, já que o nosso organismo se habitua e deixa de fazer efeito. E as técnicas devem ser cuidadosamente selecionadas. Existe muito lixo aí na internet que definitivamente não resolve o problema de mães e simplesmente pioram ainda mais a barriga. Eu te mostrei isso na aula 1. Então, na aula 3, eu vou te ensinar a aplicar este método de forma sequenciada para você perder o mais rápido possível a barriga e evitar cair nas armadilhas de buscar um treino aí na internet que não é específico para mães perderem barriga.
Faço tudo isso porque definitivamente isso que eu tô falando vai muito além de perder barriga, e sim de recuperar a sua autoestima. É sobre você ir na praia e se sentir à vontade. É sobre você não esconder mais atrás de foto com vergonha do corpo. É sobre você não ter que deixar de comer o que gosta, sofrer com dietas malucas sem necessidade. Eu tô falando isso agora porque uma das coisas que mais me deixam triste é ver mulheres querendo entrar na faca, fazer cirurgia, acreditando que isso vai resolver alguma coisa. Inclusive, se você já pensou em fazer cirurgia, então definitivamente você não pode perder o que eu vou te mostrar na aula 3. Então, parabéns porque você está comprometida em perder barriga. Na aula 3 eu vou te ensinar como. A verdade é que por mais que eu tenha te ensinado o que você precisa para perder barriga, mesmo assim eu tenho certeza que você não vai conseguir se você não ver o que eu vou te mostrar na aula 3. Então, te espero lá!